E agora é a hora da nossa entrevista. Os médicos, além de cuidar da saúde das pessoas, têm uma missão fundamental na sociedade, que é promover o bem-estar da população durante o ciclo da vida. A data é destinada a homenagear o trabalho destes profissionais. Os médicos podem ser generalistas, que atuam na clínica geral e saúde da família, ou especialistas quando são peritos em alguma área, como endocrinologista, cardiologista, otorrinolaringologista, ginecologista, obstetra, pediatra e muitas outras especialidades. O Brasil comemora o Dia do Médico hoje, dia 18 de outubro. E quem vai participar do Notícias do Bem agora para falar ao vivo com a gente é a cirurgiã geral e mastologista, doutora Caroline Peixoto. Doutora Caroline, seja muito bem-vinda. Obrigada por sua participação aqui conosco. Obrigada, Dani. Muito obrigada. Ótimo. Carol, então vamos bater um papo hoje, um dia muito especial, né? Os médicos, eles que Isso. cuidam da nossa saúde, cuidam da nossa sociedade. O que esse dia simboliza para você? O que esse dia marca para você aí enquanto médica, né? Enquanto responsável por essa missão tão linda? Acho que o Dia do Médico é bom para a gente poder refletir, né, o quanto que a saúde do Brasil vem sendo negligenciada e não só pelo poder público, mas também pelas próprias pessoas, né, que é, tratam. Cada vez mais a gente vê a desvalorização do médico, muitas vezes por maus exemplos que temos na medicina, e assim, alguns poucos maus exemplos vêm levado a classe médica receber um rótulo muito ruim, sabe? E eu percebo isso, assim, às vezes eu percebo que os pacientes estão carentes de médicos que possam ouvi-los, que possam ser atentos e carinhosos, e está faltando isso. Então, eu acho que é um dia para a gente refletir sobre isso e poder voltar, né, a atenção para o paciente integral, olhando, tendo esse olhar, né, como um todo. Uhum. Durante a sua jornada, né, Carol, a sua carreira enquanto médica, sabemos que a formação não é fácil, a persistência também, o trabalho junto às pessoas, né, lidar com expectativas, perspectivas das pessoas, né? Mas enquanto cristã também, enquanto dentro dessa missão e dessa visão, né, missionária, esse trabalho como médica, o que você pode trazer para a gente aqui de exemplos, de aprendizado durante a sua carreira, né, esse processo que você vive enquanto justamente médica, né, para levar mais saúde, ajudar no tratamento de pacientes? Então, é muito gratificante exercer a minha profissão e poder ajudar as pessoas. Eu acho que é uma forma muito. Eu vou ser bem sincera, de você exercer o seu papel de cristão exercendo medicina. E então, assim, você tem muitas oportunidades. Eu falo fácil no sentido que você tem um mundo de portas abertas para você exercer a bondade, para você exercer a misericórdia, para você ser paciente, se exercitar enquanto a isso. Ao mesmo tempo, outras pessoas se fecham para isso, né? E na medicina, ser cristão não é fácil. Você estar como se declarar como cristão e ter as suas convicções não é bem aceito por meio dos colegas. Tem muito colega que é ateu, então assim a gente é muito criticado, os nossos posicionamentos são mais fortes, né? E aí às vezes nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvir isso, principalmente de um médico, falando, mas você é médico, você pensa dessa forma. Então, assim, é um meio bem complicado, é um meio que aceita muito todas essas teorias novas, essas ideias novas, é um meio que se
que aceita essas ideias muito e tem a dificuldade de ter fé. Então eu lido num meio onde entre os meus pares, né, entre os meus colegas, eles têm muita dificuldade de ter fé. Então é tudo baseado na ciência. Então assim a gente tem que tentar diariamente exercer essa habilidade de juntar a fé com a prática clínica, que é totalmente embasada em ciência, né? Mas você esbarra em pessoas que não acreditam nisso. E assim, eu tenho um caminho, né? Que eu acredito que Deus me colocou aqui. Não foi por acaso. Não foi por acaso que ele me tirou. Eu vim de uma família humilde, eu não tinha condição de pagar para uma faculdade de medicina. Eu estudei com bolsa 100% integral. E muitas pessoas não acreditavam que eu conseguiria fazer medicina. Virava e falava, você não vai fazer, você não vai conseguir. E eu acredito que Deus tem um propósito para mim em relação à minha profissão. Então, eu acredito que ele tem um chamado, eu ainda não consegui descobrir totalmente o que pode ser, eu venho fazendo algumas coisas, mas eu acredito sim que a gente possa, como médico, exercer o nosso papel de cristão na nossa profissão diariamente. Uhum. E Carol, você é cirurgiã geral e mastologista, né? Nós estamos aí no mês de outubro, né? O mês da campanha, inclusive até a cor, olha só, que eu É estou usando aqui verdade, eu agora. vi. Então, é campanha de prevenção contra o câncer de mama, né? Quais são as Isso. atuações, né? E o que falar para as mulheres também ao né, se prevenir, se cuidar com relação a esse assunto e qual a melhor forma de se cuidar, né? De prevenir mesmo essa doença. Sim. Ó, o mês de outubro ele foi escolhido mundialmente para ser o mês oficial para prevenção, não é prevenção, mas a conscientização sobre o câncer de mama. O câncer de mama ele pode ser prevenido de algumas formas, mas a gente não consegue fazer uma prevenção efetiva como se fosse uma vacina. Mas eu consigo identificar antes que ele fique grande e de uma forma que vai ser difícil o tratamento. E a mamografia ela veio para mudar a história, né, mundial do câncer de mama, porque é um exame barato, rápido de fazer e fácil de fazer e que eu consigo alcançar muitas mulheres. A mamografia, quando ela é bem feita, ela detecta 95% dos cânceres de mama. Então, é um método bem sensível que pode mudar a vida de muitas mulheres. E outra coisa também que as mulheres têm que sempre estar atentas é em se conhecer o próprio corpo. Ela tem que saber onde que ela tem uma mancha, ela tem que saber onde tem um nódulo, ela tem que saber como é que é o corpo dela, para quando ela vê alguma diferença, ela poder falar, poxa, isso não estava aqui, eu tenho que procurar uma ajuda. Então, quanto à mama, né, eu sempre falo para as mulheres, não precisa fazer um exame físico que às vezes era ensinado isso até um tempo atrás, que a mulher tinha que ser, depois de tantos dias do ciclo menstrual, ela tinha que estar em pé, com a mão atrás da cabeça, e ir lá e fazendo a palpação em dedilhos, e tinha que ser no sentido horário, e não é assim. Assim, hoje em dia, as sociedades elas estão falando em autoconhecimento, então você precisa se conhecer. Não importa se você vai fazer esse toque na sua mama todo dia, se você vai fazer uma vez por semana, se você vai fazer uma vez por mês, o que importa é que você faça e que você conheça a sua mama, para quando aparecer alguma coisa, você virar e falar para o seu mastologista. Mas o mais importante é, depois dos 40 anos, fazer a mamografia anualmente. Não deixar de fazer. Eu venho encontrado muitas mulheres falando comigo, mas doutora, minha mama é densa, deixa eu fazer só ultrassom, porque não vai adiantar nada fazer mamografia. Adianta sim, o ultrassom, ele vê algumas alterações, ele me ajuda muito na mama densa, mas ele não vê a alteração que a mamografia vê. E mesmo que sua mama densa, podem aparecer alterações que são um pré-câncer, e que só a mamografia vai ver, o ultrassom não vai ver.
Então, assim, esse mês é um mês para as mulheres conscientizarem, de se tocarem, de sentirem suas mamas, de observarem se está saindo alguma coisa ou não pelos mamilos, se tem nódulo, se tem alteração na pele, se tem algum nódulo na axila, se a pele apareceu com um caroço ou um afundamento, se o mamilo dela está normal, se a areola está normal, se apareceu algum machucadinho, tudo isso ela tem que prestar atenção, porque podem ser indícios de ter uma doença na mama. Por exemplo, alterações que saem, secreções pelo mamilo. Essas secreções, quando elas saem espontaneamente, quando são da cor de sangue, são sangue, ou da cor da água, são secreções que chamam nossa atenção e que precisam ser investigadas o quanto antes, porque pode se tratar de um câncer de mama. Então, assim, é um mês para a gente conscientizar mesmo da importância da mulher fazer a mamografia, se tocar e ir ao mastologista anualmente para poder, caso ela venha ter alguma doença, que seja diagnosticada cedo. Quando é diagnosticado cedo, no início, eu tenho até 100% de chance de cura, então faz toda a diferença esse conhecimento da mulher. Uhum. Carol, excelente. Ótimas dicas, né? Bem detalhado. E com relação ao Dia do Médico, né? O que mais marcou você até hoje, nessa data que hoje é celebrada, 18 de outubro, o dia do médico? Dentro, né, de tudo que você já viveu até hoje, de tudo que você já experimentou, várias pessoas que você já atendeu, né? Além desse caso específico que te marcou, qual que é a mensagem que você deixa também para as pessoas que estão nos assistindo? Sim. É difícil lembrar, assim, de um caso específico, né? Porque a gente vê Uhum. tantos casos. Eu trabalho na urgência, então eu ainda atuo como cirurgiã geral eu assisto pacientes que estão numa hora muito crítica, né? A gente Uhum. recebe esses pacientes, vamos supor, de um acidente ou de uma tragédia, e são situações que são muito complicadas. Eu tenho situações de criança que chegou num acidente que estava com mãe, pai, e os pais faleceram e ficou só a criança. Então, é uma coisa assim que é muito marcante para a gente, que deixa a gente muito impressionado, né? Uhum. Tem situações de quando a mulher chega e assim não consegue, o bebê não consegue sobreviver. Então, assim, são situações que marcam a nossa vida, situações em que. E também outras situações muito boas, né, onde a gente consegue identificar uma doença, por exemplo, um tumor, e na urgência, e de repente eu tenho um caso muito interessante que é de uma mulher no início da minha residência. Ela operou na urgência comigo e depois eu pedi, quando a gente fez a cirurgia dela, parecia ser uma inflamação, e aí a gente fez a biópsia, veio somente inflamação mesmo do intestino, e aí alguns meses depois ela retornou ao hospital, que não tinha conseguido fazer a colonoscopia pelo SUS, que era um exame que ela tinha que fazer, e aí ela estava com um tumor, sabe? Que tinha sido diagnosticado que não era o tumor, mas aí alguns meses depois apareceu um tumor. E essa paciente foi operada lá comigo e com a equipe, e assim, ao olhar humano, era uma paciente que eu falava assim, nossa, não sei se ela vai conseguir sobreviver, sabe? E ela tinha muita fé, ela acreditava muito em Deus, ela tinha esperança da cura. E ela ficou no CTI alguns dias, depois ela foi para o quarto, e aí ela foi aos poucos melhorando, e depois ela recebeu alta, foi fazer quimioterapia, radioterapia, e sempre ela me manda mensagem falando, doutora Carol, eu estou bem, meus netinhos, ela manda foto dos vários netinhos que nasceram, né, depois que teve esse episódio, e assim, eu vi na vida dela a manifestação da bondade e da graça de Deus, Que porque lindo. junto, né, com a cirurgia, junto com o tratamento quimioterápico,
por mais que tenha sido feito todas essas intervenções, ela teve a mão divina trabalhando sobre ela, porque o caso dela era muito, muito ruim, sabe? E ela tá Uhum. bem hoje, tá feliz, tá com a família dela. Que maravilha, Carol, que testemunho lindo, né? E que Deus continue te usando, né, poderosamente, Deus continue trazendo a você também toda a sabedoria, né, todo o entendimento, Amém. preparando, cuidando da sua vida também. Eu queria que você deixasse os contatos aqui para que as pessoas pudessem te acessar diretamente, conhecer um pouco mais o seu trabalho. Eu não sei o telefone de cor, mas o meu Instagram é o @mastologistabh. Colocaram ali. E o meu site é o www.doutoradra, né, carolinepeixoto.com. E o telefone apareceu ali, eu não sei de cor mesmo. Mas aí, Uhum. pelo meu Instagram, consegue me chamar no telefone do consultório. Excelente. Doutora Caroline Peixoto, que fala conosco diretamente de Belo Horizonte. Carol, muito obrigada por sua participação, sempre muito bem-vinda por aqui. Obrigada.